Olá, estudante, tudo bem? Vamos retomar os nossos estudos de microbiologia? Vamos começar então agora a aula 2, interações microbianas. Mas afinal, o que seriam as interações microbianas? Bom, é a relação que ocorre entre os micro-organismos e o meio e entre os diversos micro-organismos. Bom, imagine aí nessa figura, na situação hipotética. Você olhando aí, você imagina que existe apenas uma população de micro-organismos ali? São só bactérias? São só fungos? E eles vão interagir entre eles? Com certeza, pessoal. Vamos lá. E a população é definida como um grupo de micro-organismos da mesma espécie, que reside no mesmo local ao mesmo tempo. Então, não esquece. Toda vez que eu falar em população, eu estou falando da mesma espécie, tudo bem? A população microbiana, ela pode ser descendente de uma única célula. Olha que interessante. Uma célula se divide em duas, as outras duas vão se dividindo, e em uma hora, em alguns casos, uma única célula pode ter dado a origem a 200 bactérias. É o máximo. Imagina só uma população que consegue colonizar tão rapidamente um ambiente. Bom, se nós estamos falando de uma área onde a gente quer falar de equilíbrio ecológico, de ciclos biogeoquímicos funcionando, isso é excelente. Já no nosso organismo, nem tanto, não é mesmo? Bom, e quando eu falo em comunidade microbiana, do que eu estou querendo dizer? Comunidade é diferente de população. População considera a mesma espécie. Comunidade consiste em conjuntos de população, como você olha aí na gravura que está no nosso slide. O conjunto de populações está ali vivendo no mesmo lugar, que é o caso do solo, ok? E até do nosso próprio organismo, vivendo em associação e com outras espécies. Perfeito, tranquilo. É possível estudar uma comunidade microbiana também. O interessante é que essas comunidades, elas podem estabelecer relações que sejam entre elas boas, né? Ou neutras, ou ruins, que são as predatórias. Ou seja, se aquelas células vermelhinhas ali, aqueles micro-organismos vermelhinhos ali, começam a se alimentar dos alimentos daquela célula azulzinha ali, daquele micro-organismo azul, significa o quê? Que elas estão em competição pelo mesmo alimento. E isso, para o equilíbrio da população, é ruim. Vamos adiante. Bom, então, sabendo que a gente está falando de um universo macro, aonde a gente quer situar como está funcionando aí as dinâmicas das comunidades e populações de micro-organismos, é importante entender dois conceitos da ecologia. O ecossistema, que é um complexo de comunidades de plantas, animais, micro-organismos, e os fatores como umidade, temperatura, vento, pressão e todas as outras coisas formando uma unidade funcional, ou seja, todos eles funcionam juntos. Já o habitat é o lugar que apresenta as condições apropriadas para um organismo viver. Quando eu falo um organismo viver, o organismo vai precisar de quê? De oxigênio, de temperatura, de nutrientes. E nesse lugar onde eu tenho tudo isso é o habitat daquele micro-organismo. Muito importante a gente ressaltar. Um ecossistema contém vários habitats diferentes. Então não se esqueça. O que é bom para mim e para você pode não ser bom para, por exemplo, uma bactéria ou para um vírus. Tudo bem? Avançando. Então, quais seriam os principais ecossistemas microbianos? A gente tem aí rios, lagos, lagoas e gelo, que é o meio aquático. O terrestre, que são os solos, que a gente vai sempre falar dele, porque é muito importante para a gente aqui na gestão ambiental e em todas as outras ciências que envolvem a ciência da vida, não é isso? E nos organismos superiores, que consideram o quê? Plantas e animais, o que nos inclui, tá certo? Olhando aí a literatura, é possível que no nosso intestino tenha cerca de 2 quilos de micro-organismos. Que barato, todos eles funcionando aí para dar uma dinâmica saudável para o nosso organismo, não é isso? Por exemplo, os lactobacilos. Quem aqui nunca tomou aquele famoso leite fermentado que garante que você vai colocar lactobacilos vivos dentro da sua flora intestinal? Boa dica, hein? Vamos lá?
Então, como nós falávamos, a interação microbiana ela pode acontecer entre os micro-organismos e entre os micro-organismos e outros organismos. Vale a pena destacar a competição e a cooperação entre os micro-organismos. Bom, se eles estão cooperando, eles conseguem viver juntos. Se eles estão competindo por nutrientes, o que é ruim para ambas as populações que estejam aí vivendo essa interação. Quando eu falo de micro-organismos e outros micro-organismos interagindo, eu já lembro logo de parasitismo. E o parasitismo, a gente já menciona o quê? Tchan, 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 doença, não é isso? A gente já lembra logo que o parasita começa a se nutrir dos nossos nutrientes e vai crescendo, e aí a gente precisa interromper aquele ciclo. Pelo menos isso para nós, né? Na natureza existem outras formas de fazer esse controle. Bom, continuando aí na relação entre os micro-organismos e outros organismos, tem o mutualismo. O mutualismo é os organismos conseguem viver juntos sem nenhum prejudicar o outro. E o neutralismo, que tanto faz como tanto fez. Ele está lá e a atividade dele não interfere na atividade do outro organismo e eles seguem juntos. No mutualismo ele está lá, ok, a gente se ajuda, a minha atividade não atrapalha você. No neutralismo é como o nome diz, é neutro. Bom, encerramos nossa aula por aqui. Bons estudos, te espero no Fórum de Dúvidas. Até a próxima!